avaliação cabeça e pescoço. Avaliação cabeça e pescoço. A avaliação geral, então, se inicia. A cabeça é constituída pelo crânio e pela face. Relembrando, então, nós temos o osso frontal, osso parietal, osso occipital, osso temporal, osso nasal, canal lacrimal, osso da maxila, zigomático e mandíbula. Certo? Então, é indispensável conhecermos a anatomia para poder fazer um exame físico, certo? Lembrando, cabeça e pescoço, começando pelo crânio. Então, pessoal, novamente, osso frontal, ou a nossa testa, osso frontal. Osso parietal, o meio, então, do nosso crânio. Occipital, na região da nuca. Lembrando que a aula 3.1. O osso temporal já diz, né, então, é nas nossas têmporas. O osso nasal, então, na região do nariz. Canal, então, osso lacrimal. Osso da mandíbula. Osso zigomático, as nossas bochechas. E a mandíbula, o osso móvel. A estrutura do pescoço. Então, temos cartilagens, tireoide, cricoide, lobo da tireoide, istmo da tireoide, incisão external, manúbrio do externo, que é na região aqui do externo, traqueia, a clavícula logo embaixo, nosso músculo externo clidinostoideu, e o osso ióide. Então, a gente sempre faz a palpação partindo da região, então, abaixo das orelhas, e a gente vai dedilhando até chegar, ali a gente vai procurar linfonodos, alterações, se a tireoide está maior. Então, nós vamos depois construir um roteiro de estudos para vocês lembrarem dessa parte, quando vocês estiverem em anatomia, relembrando. Então, o exame físico, a semiologia, exige muito esse conhecimento. Então, durante esse exame da cabeça e do pescoço, temos que observar a movimentação do pescoço. Se esse pescoço, então, rota, se tem alguma restrição, se tem alguma dor no movimentar, pode ter algum sinal de meningismo, se ele consegue encostar, então, o queixo no peito, fazer movimentos, se foram feitas algumas cirurgias anteriores, se tem algum efeito da família, dados pessoais, fatores de risco. Inspecionar e palpar o couro cabeludo, observando o tamanho, consistência e forma. Observe com atenção a face com relação à simetria e características. Se a face está simétrica, se está hidratada, se está higienizada. Então, a gente sempre faz todo o exame físico céfalo-caudal, que uma vez falava céfalo-caudal, modificou-se, então, a nomenclatura para céfalo-caudal. Então, cabeça aos pés. Começamos, então, pela cabeça, olhando todas essas importâncias. Palpe a traqueia, então, nessa região, a gente vai fazer a palpação, sempre dedilhando, para identificar se ela está posição. A gente pede para o paciente simular como se ele estivesse engolindo, para ver quando ele engole, ela aparece. Então, todo mundo colocando a mão na sua região da traqueia e simulando que está engolindo. Vocês tocando vão conseguir. Vamos lá, engolindo. Quando vocês sentem algo projetado, é a tireoide. Então, ali vai ter a posição, se ela está aumentada ou não. Não é comum palparmos a tireoide, tá? Precisa ser feito esse movimento da deglutição. Se palparmos ela, significa que ela está aumentada. Então, também, a gente vai procurar a rede de nódulos linfáticos. Então, começando abaixo da região da orelha, vamos dedilhando, circundando até chegar na região central. O nosso sistema neurológico agora, saindo dessa parte cabeça e pescoço, vamos entrar na avaliação do estado neurológico. Ou seja, o nosso sistema neurológico é responsável pela regulação e coordenação de todas as funções corporais e é composto pela estrutura de dois sistemas. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, CNC e CNP.
Então, são eles que comandam tudo. Então, sempre parte. Lembrando que é cefalopodálico, além da parte estrutural, vamos olhar também o estado neurológico, a lucidez, o estado de orientação. Então, relembrando o estado neurológico, então, onde nós temos a anatomia, começando pelo cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal, que são conjunto, então, do sistema nervoso central. Cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal. Fazem parte do sistema nervoso periférico, nervos periféricos, plexos. E dentro disso temos o sistema nervoso autônomo parasimpático, que dentro dele temos os nervos cranianos para as vísceras e nervos cranianos para a cabeça. E o sistema nervoso autônomo simpático, onde temos os gânglios torácicos. E o sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático, nervos sacros para as vísceras. Então, é sempre importante também, pessoal, muito bom para a gente aprender anatomia e relembrar, são desenhos, né? A gente pode estar fazendo sempre um esquema para poder entender o que está acontecendo. Como fazer essa avaliação neurológica, né? Como podemos fazer essa avaliação? Então, consiste, pessoal, basicamente de 6 partes. Então, 1. Estado mental. 2. Nervos cranianos. 3. Função sensitiva. 4. Função motora. 5. Função cerebelar. E 6. Reflexos. Novamente, como se faz essa avaliação do estado neurológico? Essa avaliação, então, consiste de 6 partes. 1. Estado mental. 2. Nervos cranianos. 3. Função sensitiva. 4. Função motora. 5. Função cerebelar. E 6. Reflexos. Primeiro, avaliação do estado mental. Façam sempre uma entrevista focada de uma rigorosa observação. Vocês vão observando e conforme se fazendo algumas respostas para pacientes que conseguem responder. Muitas vezes, quando ele não consegue responder, o seu nível de consciência, quando chamamos ele pelo nome, a gente já vai descobrir várias coisas. Então, a aparência, o movimento, a postura, a marcha, movimentos motores, higiene, expressão facial, fala, se ele está feliz hoje, não está. Então, a gente chega, por exemplo, boa noite, seu Antônio, meu nome é enfermeira Patrícia. Vamos fazer perguntas, então. Seu Antônio, onde é que o senhor está? No hospital? Ele vai falar sim ou não. Você já vai ver se ele sabe o tempo e para se perguntar onde ele está, que data é hoje, o que está acontecendo. Aí vocês vão conseguir entender como ele caminha, se ele se movimenta, como está a sua aparência. Então, é muito importante esse primeiro contato. Para isso, é muito usado uma escala chamada escala de coma de Glasgow. Ela é usada, então, para pacientes que apresentam um grande risco de rápida deterioração do sistema nervoso. Então, pessoal, também é feita para todos os pacientes que tiveram algum tipo de TCE, que é trauma crânioencefálico. E paciente que tem rebaixamento, seja por alguma patologia que altere o sistema neurológico. Então, essa escala de coma de Glasgow é amplamente utilizada, né? Então, o enfermeiro prescreve, o médico prescreve. Então, ela varia de 3 a 15 pontos. São perguntas e observações que a gente faz, que sendo 15 é um excelente nível de consciência e 3 pontos indicam um estado de coma profundo. Então, quando a gente escreve paciente Glasgow 15, significa que ele está lúcido orientado. Paciente Glasgow 3 significa que ele está em coma, conforme a escala. Então, abertura ocular. Se é espontânea, vai ter uma pontuação 4. Se ela abre a voz, ele estava com os olhos fechados e no que você chama ele abre, uma pontuação 3. Se é a dor, pontuação 2. E se ele não abre os olhos mediante nenhum estímulo, ele vai ter uma pontuação 1. Resposta verbal. Você vai responder e se o discurso dele for orientado, ele vai pontuar
5. Se for um discurso confuso, ele vai pontuar 4. Se for palavras impropriadas, assim ele não fala coisa com coisa, vai ser uma resposta 3. E incompreensíveis, quando ele faz sons, grunhidos e fala com a fala arrastada, vai pontuar 2. E se não responde, 1. Resposta motora, obedece comandos, vai pontuar 6. O que é isso, obedece comandos? Vocês dizem, levante a mão, ele levanta. Levante a perna, ele levanta. Senta, levanta. Tudo que o examinador ofertar de comandos, ele responde, ele vai pontuar 6. Se ele localizador, vai pontuar 5. Se o movimento de retirada é 4, flexão normal 3, extensão anormal 2 e nenhuma resposta motora 1. Então, nós vamos ter sempre 15 no total, mínimo 3, e essa parte da intubação precisa estar em 8 para a gente poder intubar na pontuação. Porque quando a gente tem um paciente que está sofrendo uma parada cardíaca, precisa ser intubado, ou alguma variação respiratória, a gente acaba pontuando. Pupilas. Então, muito importante este exame, porque ele pode identificar algum tipo de lesão. Irregularidade de seu contorno se chama discoria. O aumento do seu diâmetro denomina-se midríase. Então, quando a gente tem uma pupila totalmente dilatada, a gente chama de midríase. Vamos ver mais adiante que tem algumas medicações que fazem isso. E quando ela está muito diminuída e como se fosse apertada, vamos denominar de miose. A igualdade, isocoria. Por fim, a desigualdade se denomina anisocoria. Novamente, quando há uma irregularidade no contorno, então o contorno não está redondo, é discorria. Quando aumenta demais o seu diâmetro estando dilatada, midríase. A diminuição denomina-se miose. A igualdade, isocoria. Por fim, a desigualdade se denomina anisocoria, quando uma está maior e a outra maior, conforme as imagens. Uma menor e a outra maior. Ela sempre tem que ser iso de isonomia, iguais. Então, a gente coloca uma lanterna na pupila, onde ela vai responder, aumentando e diminuindo, porque ela reage à luz. Isso significa que é muito bom. Então, vamos ver os sinais a serem observados. Vocês têm ali a imagem das pupilas. E depois vamos ter algumas situações para vocês começarem a fazer o diagnóstico, certo? Então, pupilas boas. Então, elas têm o mesmo tamanho, o mesmo contorno e a mesma dilatação. E reagem à luz. Então, o que é reagir à luz? Na presença da lanterna, ela aumenta e diminui. Significa que elas vão reagir. Então, são simétricas e reagem à luz, são isocóricas. Essa condição é normal, porém deve ser reavaliada. Então, geralmente, uma escala a gente acaba fazendo conforme a prescrição. Geralmente, a gente faz a escala uma vez ao turno ou uma vez por dia, conforme a necessidade. Miose, estão sempre contraídas e não reagem à luz. Então, vocês vão ver que não há resposta. Então, quando elas estão assim, provavelmente deve ter uma lesão no sistema nervoso central ou abuso de drogas. Quando o paciente está com a pupila muito pequena e que não tem reação, podemos ter isso. Lembrando, turma, isso é um indício, não significa que seja esse provável diagnóstico. Precisam ser feitos outros exames e o médico vai estar fazendo. Cabe a nós, então, interpretarmos os sinais e registrarmos. Seguindo, a anisocoria, uma dilatada e a outra contraída. Então, elas não estão iguais. Isso é uma assimetria, conforme a imagem, uma bem dilatada e a outra deste ponto. Geralmente, pode ser um AVC, que é um acidente vascular cerebral, famoso derrame, que a gente vai ver mais adiante algumas doenças, e traumatismos crânioencefálicos, o famoso TCE. Então, acidentes onde a gente envolva traumas com o crânio. Então, acidentes de carro, tombos, quedas. E midríase é aquela pupila totalmente dilatada. Em ambientes com pouca luz, anóxia ou hipóxia, que a anóxia é a ausência de oxigenação, hipóxia é diminuição severa,
inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia e traumatismos cranianos. Então, quando os pacientes têm a pupila totalmente dilatada, ou seja, midriática ou midríase, também é uma urgência. Sempre, pessoal, quando o paciente apresentar miseoporia ou essa diferenciação, é muito importante já chamarmos o médico. Acontece em pacientes que fizeram cirurgia então ocular, às vezes eles não têm alteração neurológica e têm alteração em pupila, por isso que é muito importante, ressalto, todo paciente que tiver feito alguma cirurgia oftálmica, eles têm alterações permanentes, mas não significa que seja um estado neurológico alterado. Por isso é muito importante conhecermos a história através da anamnese, que é o exame apurado, onde a gente sabe cirurgias anteriores, alergias, mudanças. Então, sempre temos que conhecer o nosso paciente para poder estar fazendo um exame físico, uma anamnese com propriedade. Então, sempre estar acompanhando qualquer uma das alterações, voltar a examinar novamente. Então, pessoal, a segunda etapa então é a avaliação dos nervos cranianos. Para essa avaliação, vamos utilizar várias técnicas, que vai avaliar 1 até o 12º par dos nervos cranianos. Então, seguindo ainda, então a gente começou pela avaliação neurológica, relembrando, fazendo perguntas de tempo e espaço, vendo se ele sabe onde ele está, se ele está acordado, se ele está consciente, né? Então, nisso a gente vai seguindo. Depois a gente olha as pupilas, não tem como examinar pupilas sem ter a lanterna para testar a fotorreagência. E agora vamos para a avaliação dos nervos cranianos. Então, pessoal, relembrando então os nervos cranianos, o olfatório, que vai identificar o cheiro, o nervo óptico, que é a visão. Então, a gente tem o óculo motor, coclear, o tato, a dor, músculos maxilares, o trigêmeo, facial, o auditivo, que é a audição, o glosso faríngeo, que é o equilíbrio, paladar, músculo de faringe e o vago. Nisso, pessoal, a gente também tem os acessórios. Então, todos estes cranianos vamos testar a seguir. Função sensitiva, então, para se testar essa capacidade de perceber diversos tipos de sensações, os estímulos devem ser distribuídos para que cubram todo o nosso corpo. Então, a gente vai ver se ele sente o tato, se ele sente o toque, isso é muito importante no exame neurológico. E a função motora também, a gente vai realizar a avaliação através da musculatura, tamanho, tônus, movimentos voluntários e força. Então, a gente vai falar assim, aperta a minha mão, ele vai apertar a sua mão. Se ele não tiver força, você vai ver com força. Se ele está com perda de força, também pode indicar uma alteração neurológica. Então, além do comando, você vai poder avaliar se tem presença de força. A função cerebelar, então, a gente vai solicitar para o paciente que ele faça algumas ações a fim de avaliar a sua coordenação. Então, a gente vai dizer, aperta a mão, a gente vai saber se ele está coordenado ou não. Ergue o braço, baixa o braço. E os reflexos, então, a gente vai bater ali com um pequeno martelo, não é para quebrar o joelho do paciente, né? Mas a gente vai ver se tem reflexos. É aquele famoso exame que tu bate com o martelo e de forma espontânea acaba simulando como se fosse um chute, então há um movimento. Então a gente vai ver se tem algum estímulo ou se não tem. Então, batendo nessa região que aparece o reflexo patelar, que são reflexos patelares, de leve a gente dá uma batida seca nessa região conforme aparece e o pé ele simula como se fosse um reflexo, ele faz um chute de forma involuntária. Então significa que há a presença desse reflexo. Então, se tiver um movimento é bom. A ausência do movimento significa que pode ter uma provável lesão neste exame. Muitas dúvidas? Como é que vocês estão até aqui? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês estarem estudando novamente. Temos alguns exercícios para passar. Vou indicar então, pessoal, que vocês façam sempre um roteiro. A gente sempre faz essa avaliação geral, lembrando de tudo que vocês fizeram. Vamos passar algumas coisas para vocês estarem fazendo.
Estão conseguindo me ouvir bem? Como é que foi? A gente pode fazer um complemento para vocês estarem vendo. Conseguiram me escutar bem? Como é que foi o recurso? Quando voltarmos, então, vou passar de novo o vídeo, não se preocupem. Agora é importante se vocês estão conseguindo acompanhar. E, então a gente viu que o DVD faz muito barulho, a gente vai mudar, vai estar achando um outro método melhor, a gente vai se adequando até a gente achar uma coisa que fique bem para vocês, certo? A gente vai falando de novo, vai ficar gravado sempre no canal. E eu vou passar alguns exercícios para vocês. Então, vocês vão fazer os exercícios, deixa eu passar para vocês. Então, exercícios da página 96, 1, 2 e 3. Então, vocês podem fazer esses exercícios e depois eu vou começar a passar para vocês um roteiro de estudos baseado nessa matéria. Sim, vou passar sim. Vou passar o PowerPoint, toda a apresentação, fiquem tranquilos. Vocês entenderam a pré-aula também? Tem alguma dúvida que a gente pode tirar por aqui? Posso ditar as questões do roteiro? Ou vocês preferem que eu mande por escrito? Como é que vocês preferem? E vou mandar então, pessoal, vou falar e vou mandando aqui embaixo, pode ser? Então, o título que eu quero que vocês passem no caderno, na agenda, onde vocês acharem melhor. Por que eu estou pedindo esses métodos? Como é online e ainda a conexão cai, para a gente não se sentir perdido, é bem necessário, pessoal. Então vai ficar muito bom vocês estarem usando. Tipo, amanhã que seria a nossa aula prática, vocês podem tirar o mesmo tempo da aula. Eu sei que vocês trabalham o dia inteiro, mas tirem esse mesmo tempo para vocês estarem fazendo esses mesmos exercícios que vocês estariam fazendo, certo? Então, eu vou falar algumas coisas do roteiro. Então, são perguntas e vocês vão montando esquemas de estudo para vocês entenderem. E sempre antes da nossa avaliação, nós teremos então uma revisão e outras coisas. Então, vocês peguem no caderno e vão começando. Vou mandar por escrito, Thalita. Pode deixar, mas eu também vou falar aqui. Pode ser aqui pelo chat, pode ser? Então, vamos lá. Roteiro de estudos vai ser o título. Então, a primeira pergunta seria: como se inicia a avaliação geral? A segunda pergunta é: do que é constituído o crânio e a face? Então, de forma bem sucinta. Outra questão: quais são as estruturas do pescoço? Tentem fazer um desenho, porque a anatomia é muito importante desenhos, porque os desenhos nos auxiliam. E uma dica que eu dou é, quando vocês estiverem fazendo desenho, palpem sempre vocês. Palpando isso, vocês conseguem estar localizando da melhor forma. O próximo item é: o que devemos observar durante o exame cabeça e pescoço? Outra questão: o que é a avaliação do estado neurológico? Outra questão: o que é SNC e o que é SNP? Bem objetivo, pessoal, não precisa escrever um livro, que aí vocês conseguem se objetivar. Outra questão: quantas partes consiste essa avaliação? Como se avalia o estado mental? Com perguntas simples, de localização, observar se o paciente não está com medo, enfim. Descreva a escala de coma de Glasgow, que Glasgow é o nome do médico que inventou. Vou mandar por escrito depois, pessoal. Posso repetir, não tem problema. Sugiro, na hora da escala de coma de Glasgow, fazer uma tabela,
que aí vocês conseguem se achar. Outro item, como é o exame pupilar, certo? Como é esse exame? O que eu devo observar? Também sugiro o desenho. Tem esquemas lindos que a gente pode fazer, então a gente vai combinar de vocês sempre usarem a aula de amanhã, né, para vocês fazerem. Se regrem de, neste mesmo horário, que seria a aula, vocês tiram para poder estar fazendo essas atividades, para vocês poderem estar estudando. O que é midríase é o próximo item. Lembrem dos termos que a gente vai usar. E o que é miose? Então, novamente, o que é midríase e o que é miose. E o último item, como verificamos os pares cranianos e o exame motor. Então, vocês podem fazer de uma forma bem colorida, com tópicos, tá, gente? Lembrando. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo o exame todo e vou estar postando como eu examino um paciente. Então, vou pegar ele, tudo que a gente vai observando e vou gravar. Eu acho que vai ficar melhor para vocês verem, né? Eu acho que dessa forma vocês vão conseguir estar acompanhando. Certo? Dúvidas? É muito importante, pessoal, não deixar acumular matéria. Então, façam aqueles exercícios da página que eu falei. Depois, comece a fazer o roteiro de estudos. Vamos mandar, então, para vocês terem acesso às apresentações. E eu vou gravar o vídeo examinando um paciente como enfermeira. E aí, nisso, nós vamos conversando e gravando o que eu faço para poder examinar. Ficou melhor, Cindy? Eu falo um pouco rápido, né? Vocês vão ver. O enfermeiro faz 500 mil coisas ao mesmo tempo. Hoje eu trabalhei o dia todo. Cheguei em casa, tomei um banho, estou conversando com vocês. Nossa vida não é fácil, né? Quem quiser me mandar para me mostrar como tá indo, ok. Mas não é uma coisa para vocês. É um estudo, são exercícios, né? Então eu sempre digo, vocês são adultos e vocês sabem da importância que é isso. Então, se vocês fizerem este roteiro, vai ficar mais fácil para vocês verem, né? Estarem visualizando. Ainda não são atividades que eu peço para entregar, são mais exercícios. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo e me falar assim, prof, olha como tá ficando, é ótimo. E sempre lembrando que a gente vai ter que criar um momento. Eu entendo muito vocês, porque eu também sempre trabalhei toda a minha graduação, depois todos os meus estudos, eu sempre trabalhei bastante, mas eu achava sempre aquele tempinho no transporte, no ônibus, pra gente estudando. Turma, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Tira nome, dinheiro, namorado, namorada, mas o conhecimento, esse nunca a gente perde. Então, o que vai diferenciar tantos profissionais é o conhecimento e a vontade, né? Então, a gente dá um norte para vocês, mas cada um vai criando a sua estratégia. E depois, quando a gente poder se ver ao vivo, né, a gente vai estar retomando muitas coisas. E vou colocar também esse vídeo de eu examinando o paciente. Vou estar gravando para vocês amanhã isso, de como se faz esse exame físico da cabeça e pescoço. E vou verificar os sinais vitais, para vocês terem uma noção de como chegar, como eu faço essa admissão. Então, acho que vai ficar mais claro para vocês isso. Como a gente está recebendo o paciente, como a gente examina, o que a gente vai estar fazendo de exames para poder estar vendo. Certo? Só queria então, pessoal, que todo mundo me falasse se entendeu, se depois é questão de fixar, se conseguiu observar alguma coisa. Já vi que a gente não pode botar o vídeo porque fica com ruído. Vou produzir uns mesmos meus, que eu acho que vai ficar muito melhor para vocês. Fica mais objetivo, né? E conforme eu vou vendo alguns estudos, eu vou mandando para vocês também. Daqui a pouco a gente vai ter os estudos de caso, que eu acho que ajuda bastante vocês, né? O áudio tá bom? Me mandem, turma. Eu quero ouvir mais vocês. Me digam se vocês estão entendendo, não estão, como é que tá essa parte. Estão me escutando? Estou falando mais devagar? Que bom, assim.
Que bom. Ao menos a gente vai quebrando, né? Porque eu sempre digo, a gente, enfermeira não é atriz. Mas agora, até que eu fiz uns vídeos que vocês viram, eu vou estar compartilhando com vocês. Tipo, enfermeiro se vira nos 30, né? E é importante também para mim, não que mude, mas muitos de vocês já são técnicos de enfermagem. O ruim foi que a gente não se conheceu antes, né? Mas eu tive muito boas referências. A Prof. Grazi falou muito bem da turma. E a gente vai se estreitando, aprendendo, se adaptando a essa tecnologia, né? E vai indo. Eu quero ouvir mais pessoas aí. Vocês vão falando pra mim como é que tá. Acho que a ideia do vídeo é boa, gostaram? Tô fazendo um exame, vou mostrar assim, pra vocês como é que a gente faz isso. E depois eu sugiro, conforme a gente vai avançando nos exames, a gente vai fazendo. E vai ter um momento da gente corrigir isso, né? Então, toda aquela galera que estava ali antes vai me respondendo. Rosângela, Cindy, que a Cindy está falando comigo. Beleza, Cindy. Rosângela também. Mais algum soldado na trincheira? Thalita? Mais alguém? Onde estão os meus soldados? Foram tudo para enfrentar a pandemia? Se vocês tiverem outras dúvidas também, pessoal, de como a gente deve se portar, como está o emprego de vocês, eu recebo algumas mensagens de alguns de vocês que estão em casa, outros trabalhando. Ah, que bom, Yuri. Eu faço o exame e mostro para vocês. Acho que vai ficar bem bom. Porque eu tentei procurar vídeo, mas ele é ruim, não passou para vocês, né? Ok, Lisa. Agora eu gostei, agora eu senti firmeza. Todos se manifestando. Ah, o áudio tá melhor. Daniele também? Ok. Melhor, né? Às vezes, tentando, a gente quer botar mais tecnologia e reforço, acaba não ficando tão bom. Nada como algo espontâneo, né? Que bom que vocês gostaram. Aí, assim, a gente sempre vai estar tentando melhorar o som e posta lá. Que legal, Márcio. Fico feliz em saber. E aí a gente vai mandando, conforme a gente vai vendo, né? Nós temos que se adaptar. Ninguém esperava. Se fosse falar para vocês que há um tempo atrás a gente esperava que isso ia acontecer, ia ser incrível. Nós podemos conversar também, eu falo muito sobre o Covid, né? Muito sobre isso também, que é uma das partes, eu acabei não falando para vocês do que eu trabalho. Eu sou enfermeira, então, de gestão de riscos e controle de infecção também. São coisas muito pertinentes que vocês vão ter que escolher várias áreas depois, né? Então, uma delas é essa. Vou mandar por escrito também as questões, já vou estar mandando para vocês o roteiro. Então, ainda a Rosângela, a Cindy, Yuri, a Dani, Márcio, a Rosângela já falou. Mais alguém? Mandem, por favor, suas opiniões. Quem quiser me mandar, fazer pergunta, se eu demorar um pouco, eu sempre respondo. Vou fazer, então, um vídeo fazendo exame, verificando todos os sinais. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz para vocês poderem estar vendo. Certo? Então, sugiro, amanhã reserve um dia, que seria a noite, né? A noite do horário de aula. Se organize com esse roteiro, tem tudo em mente. E aí eu vou começar a fazer o exame, tudo que a gente faz e vocês vão prestando atenção. Coloquem quantas vezes for necessário. Certo? Conforme vai passando as aulas, a gente vai se tornando um expert em lives, né? E vai tentando melhorar cada vez mais. O meu objetivo é que vocês aprendam sempre. Certo, turma? Se a avaliação tem data, vai ser em abril, mas logo que eu tiver eu já passo para vocês. Mas não se preocupem que vai ser tudo baseado no que a gente sempre fez, no que a gente pede, no que a Prof. Grazi já tinha dado, Prof. Grazi. E nasceu o Caetano, ele é lindo, não sei se vocês viram a foto. Ela tá bem, eles estão bem. E depois a gente vai dar na continuação, assim que eu tiver a data. Mas vamos pensar primeiro agora em aprender
Porque a avaliação, eu sei que a gente fica nervoso, ainda mais com todas essas mudanças, então eu vou querer que fique o conhecimento para vocês bem diluído, bem seguro, e aí vocês vão ver que a avaliação vai ser só uma consequência, certo? Nós vamos tentar entender, ver os pormenores, aprender essa parte tão rica, tão esperada por vocês, que é colocar a mão na massa, né? Então, não existe prática sem teoria e não existe teoria sem prática, né? Então, a gente vai estar fazendo isso, vendo o que a gente pode fazer. E aí, conforme eu vou vendo, deixando vocês tranquilos. Faço os exercícios, geralmente é baseado nos exercícios, e a gente vai digitando. No grupo também vou colocando algumas coisas. Então, toda segunda-feira vamos ter a nossa live e depois eu vou mandando uns vídeos importantes, vamos acompanhando os exercícios. Vamos fazer um pacto, turma, entre nós aqui, de se esforçarmos o máximo para a gente se adaptar a esses novos tempos, né? Que tivemos que enfrentar devido a essa pandemia. Tivemos que não vamos poder do ano por causa disso, vamos fazer todo um modelo, todo um padrão para conseguir se resgatar, em estudar, em sermos fortes e juntos sermos maiores. Estou sempre aberta a dúvidas que vocês tiverem, certo? Então estarei mandando o roteiro de estudos pelo WhatsApp e aí vocês vão me pedindo dúvidas, certo? Algo mais que eu possa ajudar, levando a pré-aula e a aula. Lembrando, é muito importante toda a admissão de um paciente, seja ele numa clínica, seja ele no setor de internação, imaginem que é sempre como se fosse o início do namoro, né? Tem que fazer todas as perguntas e passar todas as informações. O paciente vem com medo, ele vem... Pode ser um momento mais triste como mais feliz quando ele vai ganhar o seu bebê, e mais feliz, né, quando ele vai ganhar o seu bebê, e mais triste quando ele descobre alguma doença ou vai lá por alguma coisa. Então, cabe a nós transformar este momento em algo melhor, né? A enfermagem, além de todo o cuidado, ela tem muita empatia, o amor que nos transforma. Porque a gente gosta de pessoas, esse doutorado, esse curso, eu tenho certeza porque vocês gostam de pessoas, né? Eu trabalho na enfermagem há 24 anos e eu quero dizer para vocês que nesses 24 anos eu sempre fui muito feliz. Então, tanto trabalhando quanto dando aulas, são momentos inesquecíveis e sempre me embasando em teoria, em conhecimento, em assertividade, em ser correto, em seguir protocolos e passos, é fundamental. E o amor, carinho, respeito, a gente tem que ter para com o nosso paciente, nosso cliente, né? Então, neste sentido, nós podemos estar sempre em constante evolução. Certo, Mariana? Então, vou mandar por escrito. Dúvidas também estarei respondendo. Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida de antes? Temos uns minutos ainda. Vou mandando então algumas coisas no grupo, que eu acho que pelo WhatsApp fica melhor, né? Então vou mandar as apresentações por lá, vou mandar o roteiro do estudo. E cabe a vocês então ir fazendo e me pedir se tá bom, se é assim mesmo. E depois a gente vai fazer alguns trabalhos que vão ajudar na nota, né, na avaliativa, que a gente vai vendo depois. Certo? Meus queridos, uma boa noite para vocês. Vamos fazendo... ok, Mariana. Claro, a dúvida vai vir quando vocês forem examinar, né? Então, quando eu estiver examinando o paciente, vocês peguem alguém aí para treinar. Peguem irmão, irmã, namorado, namorada, esposa, filho, quem vocês tiverem para ir simulando o exame físico. Vão pegando passo a passo. Claro, ao vivo e a cores vai ser mais fácil. Aí depois a gente vai indo devagar e vai retomando. Que a gente não sabe, né? Eu, como sou do tempo antigo, às vezes
também tem coisas que a gente quer estar próximo, né, do aluno para poder tocar, mas o vídeo vai nos aproximar, né? Boa noite a vocês. Estamos aí pelo que vocês precisarem. Abraço, queridos.